O Lula comeu o rabo do Javier Milei em uma entrevista ao UOL, exigindo um pedido de desculpas do argentino a ele, Lula, e ao povo brasileiro, falando que não há essa necessidade de rivalidade entre os dois países criada por Javier Milei. E eu gostei da postura do Lula. Ah, mas pode ser que aí o Milei crie uma crise com o governo brasileiro ao refugiar o Bolsonaro. O Lula já mostra que também que o Bolsonaro é um assunto menor. Se o Milei quer refugiar o Bolsonaro lá, o Bolsonaro que fique na Argentina. É até melhor, porque ele já fica lá e não fica aqui no nosso país. E eu gostei também que o Lula deu um prazo para o Juscelino Filho. Falou o seguinte, olha, se ele for denunciado na PGR, aí nós vamos afastá-lo do ministério. Mas qual a sua opinião sobre essa postura do Lula? Você gostou? Você gostou que o Lula colocou o Milei no lugar dele? O Brasil tem condições de fazer isso. Você acha que isso pode ajudar na fuga do Bolsonaro? E a posição sobre o ministro foi acertada? Você curtiu a fala do Lula? Deixa o like e se inscreva no canal. O Lula concedeu uma entrevista exclusiva para o pessoal do UOL. Salvo engano, foi para Carol Brígido ou para a Juliana Dalpiva, eu sempre confundo as duas, e para o Leonardo Sakamoto. Foi uma entrevista exclusiva, eles falaram sobre várias coisas, falaram sobre o Juscelino Filho, e o Lula falou que o Milei precisa pedir desculpas para o povo brasileiro e também para ele, Lula. Porque durante a campanha, o Milei fez ataques muito pesados ao Brasil. Foi agressivo, foi rude, foi descortês. Talvez ele tenha psicografado alguma mensagem do cachorro dele lá do além. Porque o Milei é um deslocado. Ele é um frustrado, fracassado igual os bolsonaristas. O Milei não sabe nem pentear o cabelo. Ficava isolado no sofá comendo pizza, tomando refrigerante com o cachorro dele porque era rejeitado por mulheres. Nem a irmã queria ele. E ele tem uma relação estranha com a irmã, um negócio assim muito esquisito. Mas ele atacou o Lula e o Lula falou o seguinte, olha, eu vou me reunir com ele quando ele se desculpar. Até lá não vou. Porque não há essa necessidade de rivalidade, de crise. Porque o povo brasileiro e o povo argentino são muito maiores do que os seus presidentes. E os dois países precisam ter essa relação. É óbvio, são países muito próximos. A Argentina está para o Brasil, em nível de importância, como o Brasil está para a Argentina. Tirando a China, os dois são os parceiros comerciais mais importantes um do outro. E o Lula salvou o Milei. Por isso que o Lula tem condição de dar essa comida de rabo nele. Porque quando precisou, quando o país estava entrando em crise, em caos energético, por culpa do próprio Javier Milei, que cortou os investimentos públicos em infraestrutura, e o país começou a entrar em caos energético porque parques industriais começaram a parar por conta da falta de gás natural, quem socorreu foi o Brasil. Então o Milei, não adianta ele querer ficar com essa postura agressiva com o Brasil. E a Argentina é importante para o nosso país, sim, com toda certeza, mas em termos geopolíticos o Brasil é muito mais relevante do que é o louco Milei. Então o Lula colocou o Milei no lugar dele, já mostrou, olha, nós ajudamos você, porque o seu país ia entrar em colapso por falta de energia por culpa sua. Nós liberamos o gás da Petrobras porque nem crédito você tinha para pagar. Então o Lula tem uma postura muito, mas muito correta. É claro que eu não sei se o Milei vai pedir desculpa. Jamil Chad do UOL falou que nós vamos ter na próxima semana a cúpula do Mercosul em Asunción, no Paraguai. Foi num baile em Asunción, capital do Paraguai, né? E vai haver esse baile do Mercosul. E Lula e Milei vão finalmente estar frente a frente. Eles já estiveram juntos na Europa, mas não foi aquela coisa. Agora é o Mercosul. Havia toda uma expectativa nos bastidores diplomáticos que o Lula poderia colocar uma pedra nessa situação ou o Milei poderia fazer um gesto de reconciliação. O Lula já deixou muito claro nessa entrevista que ele não vai aceitar nada menos que um pedido de desculpas e o Lula tá certo. E o Javier Milei não vai fazer nenhum tipo de gesto para reconciliar ou se reconciliar com o Brasil. Não há nada nessa indicação para esse lado do Javier Milei. O problema é dele. O grande problema, a grande questão, é que a crise na Argentina também nos afeta. Porque o Javier Milei segue lá, fala que a popularidade dele tá alta. O país está indo para a miséria. Tem revolta todo dia. O país tem mais da metade da população na pobreza. Tá estagnado, em recessão técnica, porque saiu o resultado agora, desemprego alto, inflação aumentando, crise energética. Até quando esse cara vai aguentar como presidente da Argentina? E o problema é que o país dele não é uma ilha, não é uma bolha de pelo de cachorro ou de falta de shampoo. Não. O país dele é um parceiro comercial importante. Então nós temos que nos preocupar com o que o Milei faz no país dele.
E nós temos também que usar isso politicamente para mostrar o que acontece quando você tem esses neoliberaloides comandando cargos de importância. Porque foi assim no governo Bolsonaro que o Bolsonaro não quis dar o suporte básico do Estado. Nós vimos o que aconteceu no Rio Grande do Sul porque Eduardo Leite fez o quê? Não acatou os investimentos em infraestrutura, não acatou os alertas que foram passados. E aí o que aconteceu? O Estado foi embaixo d'água e está nos afetando. Porque a crise climática já afetou as projeções do crescimento do Brasil, a crise climática no Rio Grande do Sul já afetou as projeções de inflação e não houve a queda do Copom, da taxa de juros, por conta também da crise. Então isso afeta o país, essa política neoliberal nefasta. É claro que o Lula não é bobo e ele vai adotar cautela com relação aos patriotários que estão lá na Argentina. Ele evitou tocar nesse assunto durante a entrevista. Porque a diplomacia brasileira não vai pressionar o governo argentino a extraditar os patriotários que foram condenados aqui pelo 8 de janeiro. Não há um movimento para ficar pressionando, porque a Argentina tem a sua soberania. E tem que evitar fazer essa pressão, porque o Milei pode usar esse caso para evitar ou para distrair a população argentina da crise que o país está vivendo nesse momento. Então ele pode dar o asilo político para os refugiados, causando crise diplomática com o Brasil. A gente sabe que ele pode fazer isso. Mesmo tendo tratados de cooperação do Mercosul, ele pode usar isso para criar uma crise artificial. Como também pode usar para criar uma super crise com o Bolsonaro. Porque a gente sabe que o Bolsonaro tende a fugir para a Argentina. Já que ele não tem passaporte, como que ele vai fugir para outro país? Não vai. Vai fugir para o Paraguai? Não vai. Ele vai fugir para a Argentina, porque lá tem o Milei. E ele pode ser acolhido pelo Javier Milei falando que ele é um preso político. Existe essa possibilidade? Claro que há. O Milei pode usar isso para fustigar o Lula e para distrair da situação econômica e social do país? Pode. Mas se o Bolsonaro ficar refugiado na Argentina, pô, melhor ainda. Porque nem no Brasil ele vai estar. Tô achando que é bom até. É que fique lá, que seja um problema do Milei. A gente corta os benefícios dele como ex-presidente, já que ele está refugiado da justiça, e fica lá. Pronto. Pra mim tá ótimo. E a gente tem um ganho secundário indireto, que são os filhos do Bolsonaro indo pra Argentina e ficando longe do país pelo menos alguns dias. Eu acho ótimo essa ideia. Quer refugiar? Refugie. Como eu gostei também da postura do Lula com relação ao Juscelino Filho, ministro que está sendo acusado de corrupção. O Lula está sendo pressionado a demitir o ministro, tal, não vai demitir ainda, porque ele está esperando o ministro ser denunciado na PGR. Ele falou assim, olha, eu já falei, se você for denunciado, eu vou te afastar. Até lá, você tem a presunção da inocência. E acabou, o Lula fez certo. Porque o Lula passou por um julgamento injusto, por uma acusação injusta. E ele quer dar ao ministro aquilo que não foi dado a ele, a presunção da inocência. Então já tem o prazo. Olha, você for denunciado pela PGR, você vai ser afastado. Tá ótimo. Aí ele até falou da relação da União Brasil. Porque o Sakamoto questionou e falou assim, é esse acordo com a União Brasil que me dá a capacidade de governar. Na época do Sarney, o Sarney tinha todos os deputados a favor dele, junto com ele, e ele teve um monte de problema. Porque é assim que funciona as relações dos poderes. Porque o Lula pode ser do PT e a Câmara pode ser toda do PT. Só que a Câmara é do Legislativo, o Lula é do Executivo. E vai ter atrito entre os poderes. Isso é normal também.